Vou tentar traçar o perfil da mentalidade do vendedor de curso de sedução. Mas primeiro eu peço que os senhores esqueçam outros fatores como o envolvimento de ganhar dinheiro, ficar famoso, que são outras variáveis que entram nessa parada. Vamos deixar por enquanto isso fora. Eu vi um corte de uma entrevista de um PUA que eu nem conhecia e que me mandaram pelo Face, falando sobre Red Pill. Primeiro, o termo Red Pill se banalizou. Qualquer um chega e diz o que é Red Pill. Vocês sabem que eu nunca me prendi a rótulos, então eu não me preocupo com terminologias como Red Pill, Purple Pill, Black Pill. Eu estou aqui para alertar homens sobre o sistema feminista, desconstruir narrativas modernísticas, e eu me preocupo realmente com o que pode prejudicar os homens, ao contrário dos caras puas. Apesar de eu não me apegar a rótulos, esses comentários, entrevistas, acabam afetando o meu conteúdo. Porque tudo é jogado no mesmo balaio, senhores. Estamos no mesmo balaio. Quando um pua fala de alguns caras que falam de forma radical sobre as mulheres, eles certamente já assistiram alguns vídeos meus. É óbvio. A entrevista desse cara que usa até aquele corte na sobrancelha, que é moda, é a mesma de outros puas. Eles abordam apenas o aspecto biológico ou inato do pensamento feminino. Então, nessa entrevista, o sujeito fala que tem certeza que todos os que partem para uma fala mais radical, no entender dele, são caras que sofreram uma grande frustração. São caras frustrados. Tá batido essa acusação, mas vamos lá. Eu já falei aqui sobre decepções e frustrações e expliquei que dificilmente você encontra um ser humano que não tenha passado por alguma ou várias decepções. As decepções e frustrações acompanham os seres humanos através dos tempos. O cara que diz que nunca sofreu alguma decepção, ou ele está mentindo, ou ele é um mimado, um paparicado que nunca se expôs ao mundo real. Então o cara nunca passou por uma puxada de tapete para ver como é dolorido o tombo. Ou caso se tratar de um sujeito mais velho, aí entramos naquele esquema do cavaleiro branco honrado, homem de verdade, que mesmo sendo jogado na sarjeta após um divórcio ou vários relacionamentos tóxicos, ainda continua dizendo que isso é algo que os homens de verdade devem suportar. É uma espécie de masoquismo, simplificando a explicação. Geralmente o vendedor de curso de sedução mais jovem, as únicas decepções que passaram, foi alguma rejeição de uma mulher ou alguma traição. É lógico que se fosse só isso, se não tivesse mais nada envolvido, não seria uma frustração tão grande a ponto de você ficar obcecado ou frustrado, levando-se em conta a atual maneira de pensar da sociedade atual. Nas antigas, uma traição feminina em caso de namoro seria motivo para a separação na hora e geraria grande repercussão na sociedade. Mas hoje, como é normal que exista traição feminina e dificilmente um homem atual escapará dela, houve uma normatização dessa prática. E fazer escândalo hoje em dia só vai piorar a situação. O que esses puas não abordam, e eu já falei sobre esse tema aqui, estou me tornando repetitivo, é que
As decepções que causam grandes prejuízos emocionais e financeiros é que devem ser levadas em consideração. Por que eles não falam nisso? Porque a maioria não passou por isso. O que esses caras têm para contar de grandes traumas passados? Uma separação do homem juntou um grande patrimônio e tem que dividir com a ex. Uma falsa acusação de violência doméstica que retira o marido da casa de forma automática. Uma medida de distanciamento dos filhos. Será que eles passaram por isso? Um conhecido meu me mandou um print de um projeto do Rio de Janeiro em que a mulher pode pedir uma medida protetiva online. Olhem só, senhores, online. Não se ouve a palavra do homem. Simplesmente a mulher coloca algumas provas, ela pode fazer uma maquiagem dizendo que foi agredida e pronto. A medida protetiva está liberada. Temos centenas de relatos escabrosos aqui no canal para confirmar essas situações. É só vocês lerem os comentários. Homens que relatam que a ex foi para outro estado e eles estão há 2, 3 anos sem ver a filha. Pedidos de regularização de visitas que o judiciário joga no fundo da gaveta. Demissões ou a perda de ingressar em um emprego ou concurso, porque existe lá no registro do sujeito uma passagem na Lei Maria da Penha. Homens que descobriram depois de anos que os filhos não são seus biologicamente. Pensão socioafetiva, etc, etc. São situações que arrebentam com o financeiro e principalmente com o psicológico do sujeito. Como que não vai haver frustração se você não pode visitar os seus filhos? Só para citar um exemplo. E a questão não é se todas as mulheres vão usar desses artifícios malignos. A questão é que se elas quiserem, elas podem usar. Então, quando eu vejo esses caras falarem de forma tão simplista, eu me irrito. Um cara desses precisa aprender pelo método choque e pavor. Precisa acontecer um caso tipo o caso lá da Mari Ferrer, em que o cara que foi acusado tinha que andar se escondendo devido à repercussão que gerou a acusação. Então, cada vez que um pua desses dá uma entrevista, ele se detém apenas no entendimento da psique feminina biológica, esquecendo que as mulheres estão com o cérebro corroído por intoxicação feminista, com um bombardeio de 24 horas por dia de empoderamento e privilégio. Isso alterou o modo de pensar das mulheres, mas é tão óbvio isso. Então eles prestam uma espécie de desinformação para os homens leigos no assunto. Um cara desses leu algum livro de uma teórica feminista? Eles entendem o funcionamento do sistema pró-mulher? Eles entendem a conjuntura atual? Eles estão por dentro das leis aprovadas ou dos projetos em pauta? Eles sabem que no mínimo 70% das separações são pedidas pelas mulheres? Que nos sites de traição a maioria das clientes são mulheres casadas? Que as acusações falsas de violência doméstica beiram os 80%? Que cerca de 80% das denúncias contra pais sobre abuso sexual de filhos, que as mulheres usam para afastar os pais dos filhos, são falsas? Que há um ativismo judicial para a mulher no judiciário, coisa que a própria Bia Kicis admitiu
E eu trouxe em um vídeo recente que fiz, não sabem nada disso. São ineptos totais. Só que os entrevistadores são mais ineptos ainda. São mais imbecis que os entrevistados. Aí não ocorre confrontação. O entrevistador precisa saber o mínimo possível do assunto para colocar o entrevistado em uma situação de contraditório, porque senão vira um monólogo. O entrevistado fala o que quer. Esses podcasts são bons quando falam sobre ciência, tecnologia, com entrevistados renomados em suas áreas, mas quando parte para assuntos de relacionamento e desenvolvimento pessoal, coaches que dão dicas de relacionamento, entrevistas com modernetes, podem esperar que vai sair alguma merda. Então, senhores, é por isso que eu considero esse pessoal nocivo. Poderíamos avançar muito mais rapidamente no espalhamento da realidade se não tivéssemos homens amenizando o discurso e passando a situação que as coisas não estão tão graves assim. Lógico, esse é o trabalho deles. E um dos meus trabalhos é desmenti-los. Até isso aí, até o próximo vídeo, pessoal. Era isso aí.